E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Tom César e trago para vocês mais uma edição do Box Nerd. Hoje, para falarmos de terror, fantasia, ficção científica, loucura, psicodelia, tudo isso ao mesmo tempo, agora, para você, só pode significar que é selo Vértigo no Brasil. Isso mesmo, eu vou ousar fazer um top 10 do selo Vértigo aqui no Brasil. Do que foi lançado por aqui, é claro. Então, vamos falar um pouco sobre o selo Vértigo, falar um pouco também sobre a origem dele e sobre o final dele. Rapidamente, é claro, para não tomar muito tempo, porque sabemos que você vai depois, com a lista publicada, você vai embaixo e vai comentar. E antes de comentar, agora, você vai deixar seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal, que é muito importante. Tá ok? Então vamos nessa! Vamos conferir de perto o que é o selo Vértigo aqui no Brasil. Bom, gente, podemos dizer, assim por alta, rapidamente, que a Vértigo começa com Len Wein, o lendário criador do Monstro do Pântano. No momento em que ele convida um certo escritor britânico, novato, para começar a escrever o Monstro do Pântano e fazer uma reformulação no título. Esse escritor é Alan Moore. Moore aceita o trabalho e, após algumas exigências iniciais, começa a empreitada frente ao Monstro do Pântano. Agora, a gente dá uma pausa nessa história e vamos para um outro lugar em uma outra época. 1979, J.M. DeMatteis consegue um emprego para uma amiga na DC Comics. Ela começa como auxiliar do editor Paul Levitz. E quem é ela? Karen Berger. Pois é, algum tempo depois, e um pouco mais de experiência, ela trabalhou em alguns títulos com Levitz, ela ganha uma chance, uma oportunidade do Len Wein para trabalhar no título do Monstro do Pântano, ser editora do título. Então, este é o ponto onde as histórias colidem. Moore era o escritor do título e Berger se encanta com o trabalho, sabendo que ele era britânico e que, supostamente, ou teoricamente, lá haveriam outros artistas qualificados como ele, prontos para dar uma nova cara para a DC. Claro, ela parte para o velho mundo. Berger desembarca em Londres e sai à cata dos novos talentos. Claro que para isso ela teve o aval da DC. Só para situar, isso ocorre lá entre 86 e 87. Logo de cara ela conversa com um cara meio maluco, mas que parecia conhecer tudo sobre o universo DC de ponta a ponta. Ela convence que o lugar dele é trabalhando na DC. E, é claro, este cara é Grant Morrison. E ela nem se esforçou tanto para convencê-lo a ir para a DC. Depois de falar com Grant Morrison, ela vai ao encontro de um jornalista que havia escrito uma biografia do Duran Duran, um cara que fora muito bem indicado por Alan Moore. E ele é Neil Gaiman. Assim, ela segue seu recrutamento nas Terras da Rainha. Volta para os Estados Unidos com uma bagagem daquelas, de peso. Grant Morrison, Neil Gaiman, Peter Milligan, Jaime Delano. De quebra, alguns desenhistas entram nesse pacote, como Dave McKean e também Dave Gibbons. Esta foi a primeira invasão britânica, a chamada invasão britânica. A primeira. A segunda falaremos em um outro momento, tá? O que importa agora é dizer que essa turma escolheu os personagens que iriam escrever e foram adiante. Este é o princípio do selo Vértigo. Embora ainda não houvesse o selo Vértigo, que só foi criado em 93, depois passaram a receber o selo outros títulos que estavam com a Karen Berger. Monstro do Pântano, Sandman, Homem-Animal, Hellblazer. Basicamente, a Vértigo foi uma cartada da editora Karen Berger, bancada pela DC. Um selo para adultos, usando personagens não tão conhecidos e escritores sem expressão no mundo dos super-heróis americanos, de fora do país. Mais de 25 anos depois, e muito sucesso, em 21 de junho de 2019, Karen Berger anunciou oficialmente o fim do selo Vértigo
da DC Comics. O selo Vertigo foi substituído pelo DC Black Label, que seguiu com esse tipo de publicação de conteúdo mais adulto. Claro que mudando algumas coisas, introduzindo mais os super-heróis, realmente, com histórias do Batman, do Super-Homem, mas é a mesma pegada. Então, chega de conversa, vamos para o top 10, que é o que você quer mesmo, não é? Vale explicar que o Watchmen não vai aparecer nessa lista, mesmo ela levando o selo Black Label, porque ela já aparece na lista do top 10 das melhores HQs da DC. Tá? Outra coisa importante, vou tentar colocar numa ordem, na minha ordem de preferência. Na lista constará aqueles títulos que foram apresentados antes da Vertigo ser criada e que receberam o selo depois. Vamos para a lista então? Em 10º lugar, O Inescrito, de Mike Carey e Peter Gross. A relação entre literatura e a realidade é o grande ponto dessa série, e faz isso com uma forma que deixa o leitor preso à narrativa até a última edição. São várias edições, 12 edições que narram o fim da série, mais especial, e O Inescrito, Tom Taylor e o navio que afundou 2 vezes. Com inúmeras referências, desde temas atuais e populares até tramas clássicas. A série é uma dessas obras obrigatórias na sua estante, então você não pode perder. Espetacular, O Inescrito. Em 9º lugar, Sweet Tooth. Essa vocês conhecem, tem série na Netflix, então você pode ir conferir a obra original, escrita e desenhada por Jeff Lemire. Em um mundo devastado por uma doença misteriosa que dizimou parte da humanidade, vive Gus, um garoto de 9 anos que é um híbrido de humano e cervo. Ele tenta sobreviver, assim como ele, outras crianças nasceram com características de animais, na mesma época em que teve início uma pandemia. Esses meio-humanos são para muitos os responsáveis pela pandemia em si, e são alvos de caçadores. Lançada em 2012 pela Panini em 6 edições, e agora em 2021, aproveitando a onda do lançamento da Netflix, ganhou a republicação em 3 volumes de luxo. Então, a série também ganhou uma continuação, uma minissérie em 6 edições chamada Sweet Tooth The Return. Em 8º lugar, Fábulas. A história de Fábulas de Bill Willigan é um conto de suspense e mistérios com elementos fantásticos que Willigan inicia sua narrativa nos apresentando a uma comunidade de refugiados chamada O Bosque, que fica em Nova York. Essa comunidade abriga personagens das histórias infantis que vivem entre nós em segredo. Publicada pela Panini em 2012, Fábulas, do 1 ao 22, e nas minisséries Para Sempre Fábulas, Lobisomens do Coração da América, Cinderela na Cidade das Fábulas, Com Amor, Cinderela, Fábulas São Eternas, As Mil e Uma Noites de Neve, 2 minisséries do João das Fábulas e mais As Mais Belas Fábulas. Então é muito material e é espetacular toda essa saga. Em 7º lugar, A Patrulha do Destino de Grant Morrison. Essa aí foi publicada em 2016 pela Panini, e A Patrulha do Destino por si só já é sinônimo de um grupo estranho. Multiplique isso 100 vezes na mão de Grant Morrison. Bizarro, surreal, macabro, fantástico, tudo isso junto. Isso é espetacular. Tem mais, a coragem de abordar alguns temas como homossexualidade, incesto, abuso, transtorno mental e tudo sem parecer algo forçado. Em 6º lugar, V de Vingança foi originalmente publicada na revista inglesa Warrior, mas ganhou sua versão no final dos anos 80, 88, 89, pela DC Comics. Escrita por Alan Moore, desenhada por David Lloyd, é uma história política que se passa em um futuro, onde um regime fascista toma conta de tudo e oprime a todos. Um futuro, será que tão distante assim? Em meio a este caos surge V, um herói, um anti-herói ou somente alguém que está disposto a lutar pelo povo. Lançada pela Globo em 89 e 90, aqui no Brasil, saiu pela Panini em capa cartão e também numa versão capa dura. Em 5º lugar, Hellblazer, de Garth Ennis. Talvez este seja o personagem mais carismático do universo Vertigo. John Constantine é um poderoso bruxo, mago, trapaceiro. Enfim, em Hábitos Perigosos ele deixa muito claro o quanto ele é esperto e capaz.
Enganar o diabo é difícil? Imagine então enfrentar o triunvirato do inferno. Em quarto lugar, Os Invisíveis de Grant Morrison, publicado em 2014 pela Panini. Fala sobre um grupo de terroristas libertários, os Invisíveis, em plena luta contra as forças opressoras da igreja externa, presentes em todos os níveis de poder da sociedade. Ficção científica, super-heróis, espionagem, filosofia, ação, drama, ocultismo, horror, psicodelia, teorias da conspiração, xamanismo, tudo isso é uma rotação louca de artistas que são todos de alta qualidade. Então, você não pode perder Os Invisíveis. E bom, vamos agora para o top 3, né? Top 3, se top 10 já era difícil, top 3 é mais difícil ainda. Mas aqui está a minha preferência total. Em terceiro lugar, O Homem-Animal, de Grant Morrison. Uma história fabulosa, uma saga espetacular, que Grant Morrison pega um herói que estava esquecido e transforma em um dos melhores personagens do universo DC de todos os tempos. É muito boa e eu acho que esta é sem dúvida nenhuma a melhor obra do Morrison. Ela teve uma versão no final dos anos 90, no início dos anos 90, uma versão que saiu pela DC 2000, formatinho. Depois, pela Panini, ela ganhou uma versão capa cartão, formato americano. E agora ganhou um ônibus, nada mais justo. Então, aproveite e confira esta super obra do Grant Morrison, O Homem-Animal, que é nosso terceiro lugar. E em segundo lugar, olha, agora não tem erro. Você já deve saber qual é o primeiro e qual é o segundo, ou pelo menos desconfia. Vamos lá? Segundo lugar vai para Alan Moore com seu Monstro do Pântano. Nos anos 80, saiu em formatinho na revista Super Amigos e também na revista, se eu não me engano agora, do Super-Homem. Também, nos anos 90, no início dos anos 90, ela saiu em formatinho no início, revista própria, e depois formato americano, no mesmo título, tá? Pela Editora Abril. E, pela Panini, ela ganhou a versão capa cartão, em 6 edições, com papel jornal, e depois ganhou no mesmo formato americano, capa cartão, naquele papel gostoso de pegar, aquele papel bom mesmo, um capricho maior, e agora ganhou a edição definitiva daquelas, luxuosíssima. Mas daí, quem tem poder aquisitivo vai rir à toa, porque vai ter essa bela edição nas mãos. E vamos para o primeiro lugar. Sandman, de Neil Gaiman. Sandman, a gente não precisa falar muita coisa, assim como não precisamos falar do Monstro do Pântano, não precisa muita explicação. Todo mundo conhece essa obra. Se você não conhece nenhuma dessas obras, vai atrás e confere, tá? Sandman tem agora a série na Netflix, então você pode aproveitar. Tem inúmeras versões de Sandman. Tem da editora Globo, que foi a primeira, pioneira, lá em novembro de 1989, e daí foi até 1996, pela editora Globo. Também tem da editora Conrad, que é muito elogiada. Tem da Panini, os Absolute da Panini. Tem comemoração de 30 anos, capa cartão da Panini. Então tem Sandman de tudo que é jeito, fora outras editoras que lançaram. Então você pode agora aproveitar a série, conferir também lendo esta obra maravilhosa, que é um espetáculo e que para mim é o número 1 dos títulos da Vertigo. Esta aí é a minha lista das top 10 da Vertigo. Então, se você tem alguma coisa a dizer e a reclamar e também a elogiar a lista, vai embaixo nos comentários, aproveita, coloca aí seu comentário, diz o que faltou na lista. Ah, faltou o Ex Machina, faltou Scalpo, faltou... Bom, vai aí embaixo, deixa seu comentário e a gente te espera, tá ok? Feito! Valeu, pessoal! Até a próxima, espero que vocês tenham gostado da lista. Fui!